Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Considere as estruturas dos álcoois abaixo. Então nós temos o etanol e já nos forneceram a estrutura do butanol, o butanol, né, como está na ponta. Então nós temos aqui, ó, nós temos aqui e 3, nós temos o 2-metilpropano-2-ol. Então ele pergunta, a respeito das temperaturas de ebulição a 1 atm, pode-se afirmar que... Pois muito bem, pessoal, então nós vamos fazer o seguinte. Nós faremos aqui, ó, eu vou fazer outra, vamos dizer assim, né? Vou fazer outra molécula, vamos desenhar aqui, ó, só que ela ao contrário, tá? Porque aqui vai ter o que, ó? CH2, CH3, certo? Pessoal, que tipo de ligação que é essa daqui, ó? A interação entre elas. É uma ligação de hidrogênio. Então, todos esses álcoois realizarão ligação de hidrogênio. Tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, para a gente ter total entendimento de todas as substâncias, tá? Lembrando, ligação de hidrogênio, no caso aí o oxigênio só pode realizar ligação de hidrogênio se ele estiver ligando com outro oxigênio. O oxigênio não, hidrogênio, como tá aqui, tá, pessoal? Então, ó, tá vendo que ele está sendo ligado a hidrogênio. Então, ele pode sim realizar uma ligação de hidrogênio. Certo, pessoal? Então, tem uma ligação de hidrogênio. Tá certo? Nesse aspecto aqui, pessoal, eu vou fazer, ó. Eu vou desenhar só o contrário, só para que a gente tenha uma noção aqui. Só para separar aqui, eu vou fazer o OH aqui, só para a gente ter uma noção. Tá legal? Só invertir o OH, mas é a mesma molécula, tá? Então, nós temos aqui, ó, também uma ligação de hidrogênio. Pois muito bem, todos eles estão realizando ligação de hidrogênio, que a gente vai ter que colocar em ordem crescente, né, da temperatura de ebulição. Então, nós temos aqui a ligação de hidrogênio. Pois muito bem, todos estão realizando ligação de hidrogênio. Pessoal, só que aqui, ó, a gente tem que ver o quê? Tá, é a mesma força para o etanol do butanol e do 2-metilpropano-2-ol, tá certo? É a mesmíssima força. Só que, qual teria ponto de ebulição menor nesse caso, pessoal? O ponto de ebulição menor seria do etanol. Mas por que do etanol e não do restante? Tamanho da cadeia. Tá vendo que aqui eu só tenho 2 carbonos aqui, ó, em cada substância, tá vendo, ó? 2 carbonos. Lógico, o restante das ligações é tudo com hidrogênio. O tamanho da minha cadeia também influencia. Quanto menor o tamanho da minha cadeia, menor vai ser o meu ponto de ebulição. Por mais que esteja realizando ligação de hidrogênio, que eleva bastante a temperatura de ebulição. Então, o etanol será mais volátil, sendo mais volátil. Então, é só a gente escrever isso daqui, ó. Mais volátil, menor a minha temperatura de ebulição. Menos volátil, maior a minha temperatura de ebulição. Certo, pessoal? Então, nós sabemos que o 1, que é o etanol, é a minha
menor temperatura de ebulição, pelo tamanho da cadeia, tá? Então, vou até colocar aqui, ó, 1, ele é o menor, certo? Nesse caso. Aqui, pessoal, e agora? Ambos, tanto 2 tem o butano, né? Butan aqui. E o 3 também eu tenho 4 carbonos. E agora? O que nós faz? Bom, pessoal, nós temos que entender o que? Nesse caso, tá vendo que é a mesma quantidade de carbonos e mesma quantidade de hidrogênios, e mesma quantidade de oxigênios, tá? Se nós considerarmos aqui, vai ter praticamente a mesma massa molar. Mas temos uma coisa, tá vendo que o butan 1-ol, ele tem uma cadeia linear e reta e não ramificada, como o 2-metilpropan-2-ol. Isso aqui, pessoal, influencia na minha temperatura de ebulição. Então, se eu tenho uma temperatura de ebulição maior, vai ser por conta da minha cadeia reta ou linear. Quando eu tenho ramificações, na minha cadeia, ele diminui a temperatura de ebulição, ou seja, ele é mais volátil. Justamente por causa disso aqui, ó, tá? Vou até fazer de preto aqui, verde, vamos fazer para ficar bem destacado. Então, ó, tá vendo como tá minha cadeia? Reta, linear. Tá vendo como tá minha cadeia aqui, ó? Ela tá ramificada. E estando ramificada, ela diminui o ponto de ebulição. Então, vai ficar como aqui, pessoal? Vai ficar exatamente assim, ó. O 2 vai ser a maior de todas, indo 2, 3 e 1. Qual alternativa que corresponde a isso? Só pode ser a alternativa C. Tá certo, pessoal? Só pra gente... Essa é a nossa resposta. Entenderam? Menor, por que o etanol é menor? Porque a cadeia carbônica dele tem menos carbono. Então, consequentemente, quanto menor a minha cadeia, menor a minha massa molar, menor vai ser o meu ponto de ebulição. Pois muito bem. A diferença entre o 2 e o 3 é na ramificação. Por mais que tenha a mesma quantidade de carbonos e hidrogênios. Tá certo? A ramificação diminui a temperatura de ebulição. Quando eu tenho uma cadeia linear, ela tem uma interação mais forte em relação a isso. Tá certo, pessoal? Então, outro exercício que ficou um pouquinho longo em relação pelo fato da gente explicar detalhadamente cada resolução. Tá certo, pessoal? Então, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo de questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!